a luz dos homens. Quem é que estava com Deus lá no princípio? Então, como é que foi a criação? O Pai, o Criador, ele disse: haja luz. A primeira coisa que o Pai Criador disse: haja luz. E nasceu a luz. Mas não era o Sol, porque o Sol foi criado ali para mais ou menos quarto dia, né, da criação. Então, o que é essa luz? Essa luz foi o Messias. Os judeus chamam de a Torá, é a palavra. Então, no princípio, criou Deus a palavra, que é o Messias. O Messias é a palavra e ele é a luz dos homens. Ele teve que vir em forma de homem, ele teve que nascer aqui em forma de homem. Por quê? Por causa da autoridade que Deus deu a Adão, que Adão tinha perdido. Então ele teve que vir, porque essa autoridade Deus não deu a nenhum anjo e a nenhum outro ser celestial, apenas aos homens. Então o Messias, a luz, a palavra, ele teve que reencarnar. Deus é educado. O demônio chega e vem possuir a pessoa, né, para ter essa autoridade de Adão. Deus não. Ele criou um corpo para ele. Foi gerado um corpo para o Messias. O Messias nasceu de mulher. Nasceu, ele teve um corpo dele. E quando ele morre, e quando ele ressuscita, ele transforma esse corpo agora num corpo espiritual. Esse corpo que é transformado espiritualmente pode materializar-se como homem ainda. Olha que lindo isso. Ele ainda pode materializar-se como homem e pode voltar a ser espiritual novamente. E assim vai ser o nosso corpo quando tiver o arrebatamento da igreja dos seus escolhidos. Quando eu falo igreja, não estou falando uma igreja específica, estou falando dos escolhidos de Deus, os que guardam os mandamentos, os que leem a palavra, os que oram, os que fazem o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1 e versículo 27, que é a verdadeira religião. Dá esmola, socorre o aflito, o necessitado, atende a causa da viúva, veste aquele que está sem roupas para vestir. Isso é a verdadeira religião que vai religar o homem com Deus. E o que é o mandamento, então? O mandamento não é uma religião, é uma ordenança, é uma ordem. Tem que cumprir para você ser de Deus. Para você pertencer a Deus, você tem que ter a marca de Deus. E essa marca de Deus em sua testa, na sua consciência, é você cumprir os mandamentos de Deus, é você colocar em prática isso na sua vida. Isso é cumprir os mandamentos. Que profundo, né, meus amados? Que palavra que Deus deu, né? Que palavra, que discernimento. Olha só, João capítulo 1, o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno és, ó Senhor, o Cordeiro, né? O nosso Deus. Ele fala Deus. Ele chama o Cordeiro de Deus. Claro, ele é. Tá? Ele nos fez. Como é que Deus nos fez? Né? Eu tinha falado isso e tinha interrompido. Né? Como é que Deus nos fez? Deus disse pela palavra: haja luz, haja, haja, haja. E quando Deus dizia haja, o Messias, que é a palavra, ia lá e materializava. Esse foi o processo da criação. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Deus, o Criador, criou pela palavra, e quando ele falava, o Messias, que é a palavra, fazia as coisas materializar-se. Materializar-se da onde? Do espiritual para o físico. Porque o céu já existia, né? Os anjos já existiam. Deus criou a terra, tudo já existia no céu. Então ele materializou. Então a terra hoje, ela é um xerox do que é no céu. Ah, então tudo que tem na terra é o que tem no céu? Sim. Ela foi materializada do espiritual para o físico, para que os homens pudessem viver aqui nessa dimensão da alma. Então tem a dimensão da alma e tem a dimensão do espírito. A dimensão da alma vai até a dimensão da alma apenas. A dimensão do espírito, ela transcende. Ela vai além, ela vai ao sobrenatural, ao radical de Deus. Senhor, faz-me o sobrenatural. Só que para estar no Espírito precisa ter santidade. É o que Deus exige. Santificar-vos, porque eu sou santo, diz o Senhor.
Santificai-vos, porque Deus é santo. Santificai-vos. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E como que nós podemos nos santificar? Nós nos santificamos cumprindo os mandamentos. Cumprindo os mandamentos. Quando você começa a cumprir os mandamentos, você se santifica. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidjasenu bemitzvotav. Significa: bendito és tu, Senhor, Deus, Rei do Universo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque nos deste os teus mandamentos para nos santificarmos nele. É isso que eu falei em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidjasenu bemitzvotav. Nos ordenaste a tua lei para andarmos e nos santificarmos nos teus mandamentos. Então, o que nos santifica? Guardar a lei. Guardar a lei? Guardar os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos. Se você meditar nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se você medita nisso, você tem mais de 1000 leis que você pode tirar somente dessa lei aqui. Por exemplo, tudo que nós colocamos diante de nós, em primeiro lugar, estamos colocando diante de Deus. Por exemplo, Deus fala para termos Deus em primeiro lugar, em tudo, né? E se você fica no celular ali o dia inteiro e não tem um tempinho para ler a Bíblia, você está colocando o celular acima de Deus. Então, meditar na lei é justamente isso, é você aplicar no seu dia a dia o que você está fazendo. Será que eu estou cumprindo a lei? Será que eu estou colocando algo na frente? Por exemplo, a pessoa compra um carro novo, 0 quilômetro. Aí ele vai ficar ali adulando o carro, limpando toda a vida. Não vai nem dar carona para o irmãozinho que está a pé, que precisa ir para a igreja, porque para não sujar o carro. Muitas vezes a pessoa é acidentada no caminho, ele não dá o socorro para a pessoa, porque vai sujar o carro de sangue. Então ele está idolatrando o carro. Ele está colocando o carro acima de Deus. Tudo que coloca acima de Deus vira um demônio na sua vida. É a lei de Deus que está sendo quebrada, o primeiro mandamento. Então vem a punição. Até a terceira, quarta e quinta geração, a pessoa é assolada com doenças. Se a pessoa é um bruxo, por exemplo, o demônio possuiu aquela pessoa e a pessoa começa a fazer magias ocultas, né? Porque na verdade a magia das bruxarias, elas são ocultismo. Na verdade, por exemplo, ele fala assim: vou matar você. Ele vai lá e dá um veneno para a pessoa e a pessoa morre. E eles pensam todo mundo pensa que morreu porque ele é um bruxo. E não, foi oculto, ocultismo. Ele praticou ocultismo e a pessoa foi morta, assassinada. Então é isso que os bruxos fazem. Caiu a máscara, né? Por que eles fazem assim? Porque eles atuam apenas na dimensão da alma. A dimensão da alma não permite transcender ao espiritual e não permite que o sobrenatural aconteça. Já com o Messias é diferente. O Messias ele estava na dimensão do espírito. Então ele chega para Bartimeu: Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Todos conhecem a história. E se a gente for ver na história quem era Bartimeu, Bartimeu ele era filho, porque Bar em hebraico, em aramaico significa filho. Bar em aramaico significa filho. Então Timeu é o nome do pai dele. Bartimeu, ele era filho de Timeu. E Timeu quem era? Quando Roma atacou Israel e subjugou Israel, Roma pegou o general do exército de Israel e matou. E o filho dele, para que ele não pudesse se vingar, furou os olhos. E quem era o filho desse general? Esse general era Timeu. E o filho dele era Bartimeu. Então, o milagre no espiritual é muito mais além do que a gente pode imaginar. Quando é um espiritual, ele transcende, ele rompe. Por isso que o Messias ele vai lá ali, ele gospe no chão. Ele pega aquele lodo, aquele barro e coloca no olho de Bartimeu. Porque Bartimeu não tinha olho.
Os olhos dele haviam sido furados. Então o Messias pega o barro, coloca ali. E como o Messias, ele foi o que nos fez, como está escrito lá em João capítulo 1, ele formou ali um olho novo para Bartimeu. E Bartimeu ele disse assim: vai-te no tanque de Siloé e lava-te. E ele foi lá no tanque, se lavou, tirou aquele barro, e quando ele viu, ele estava vendo. Deus criou um olho novo para ele, porque ele tem o poder de criar. Ele que nos fez. Isso é a maior prova de que o Messias é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E quando Deus disse, façamos o homem, não está no singular, isso, até se você for ver na Bíblia original, está escrito no plural, façamos o homem. Deus não estava sozinho. Então Deus vem ali, o Messias estava ali com ele, e os dois começam a fazer o homem. Ele molda um boneco de barro. É por isso que não pode fazer imagem de escultura. Porque se você tenta fazer uma imagem de escultura, você está querendo ser igual a Deus. E esse foi o pecado do diabo no céu. Foi por isso que ele foi expulso de lá. Ele queria ser igual a Deus. O Messias veio aqui no mundo. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele disse, quando você orar, assim, ore assim: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não foi assim? Ele apontou para quem? Para o Pai. Para o Pai. Ele ensinou a orar buscando o Pai. Por quê? Porque Jesus foi a primeira criação. Ele disse, haja luz. Foi Deus que criou Jesus, o Messias. Ele criou o Messias. O Messias é uma criação. Mas os dois nos criaram. Os dois, o Messias e o Eterno, o Pai, o Criador, nos criaram. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. Então é errado você adorar a Jesus? Não. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, os 24 anciãos o adoram. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criados. Eu sinto meu coração arder. Lembra-te do sábado para o santificar. O sábado é uma profecia sobre a volta do Messias. Lembra-te do sábado para o santificar. É uma ordenança de Deus. Deus não deixou aqui por um acaso. Tem que cumprir a ordem de Deus para que você tenha na sua consciência, na sua testa, a marca de Deus. Essa é a marca de Deus, é na sua consciência. É você ter consciência disso e você fazer por amor a Deus. Aí explica o versículo 8, fala para guardar o sábado, né? No versículo 9, 10 e 11 explica o que é esse sábado. Então nós vemos aqui, capítulo 20, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está nas tuas portas. Aqui fala nenhuma obra. Na verdade, é que você simplesmente o adore no sábado. O adore pela criação, como os 24 anciãos fizeram lá no Apocalipse, que naquele período ali já era o milênio. Então é assim que se adora a Deus no sábado. É assim que guarda o sábado, adorando a Deus, não com proibições. Muita gente, por tantas proibições, passa o sábado dormindo, porque não pode fazer nada. E isso é um grande erro dos religiosos. Os religiosos, Jesus confrontava eles o tempo todo, porque os religiosos mudaram a lei de Deus, converteram a verdade de Deus em mentira, colocaram um grande peso sobre as pessoas para cumprirem a lei